Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os 6 medos básicos. Eu acredito que um deles assola a sua vida. A gente estamos nesse mundo e somos sujeitos a passar por tantos medos na vida que a gente não para observar e acaba atropelando a vida, levando a vida, empurrando com a barriga e não cuida desse lado emocional que prende a gente, o danado do medo, né? O medo muitas das vezes até nos afasta de Deus, né? Que a palavra fala assim, ó, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E muitas vezes a gente fica preso nos medos. Não sei qual medo que você tem na sua vida, mas eu vou listar 6 básicos que cada pessoa, acredito que ou eu ou você passa por um deles. E o importante é que saber que o medo, ele não é eliminado, ele sempre vai estar ali, ó, à sua volta. Agora a decisão é sua, de você abraçar ele ou sempre expulsar ele, porque o medo, se você abraçar o medo, ele vai te ferrar. Então procure sempre estar expulsando ele da sua vida e ter uma vida mais plena e feliz. Vamos lá, primeiro medo, medo da pobreza. Se você é uma pessoa que tem medo da pobreza, isso vai assolar a sua vida, porque tudo aquilo que você tem medo, normalmente você atrai. Quanto mais medo você tem, mais você atrai. Então, a pobreza é algo que realmente assola muitas famílias hoje no país. Muitas pessoas. Porque a pobreza, ela te humilha, né, cara? A pobreza, ela faz com que você fique refém dos outros. Você passe humilhações. E muitas pessoas realmente têm esse medo. Que eu acho que mais de 90% da população passa por esse medo. Tá? E automaticamente elas vivem a realidade do medo que elas tanto temem. Então, se você é uma pessoa que tem medo da pobreza, procure evoluir sobre essa questão e buscar ter uma vida digna, uma vida diferente, fazendo coisas novas, tentando coisas novas, buscando coisas novas. E não tenha medo de dar o primeiro passo, né? Na Bíblia está aqui 365 vezes Deus fala, não temas, não temais ou não tenhais medo. Então é 365 vezes ele está dizendo, cada dia que você se levanta, ó, continue, não temas, vá para cima, tá bom? Segundo medo básico, medo da crítica. Você é uma pessoa que tem esse medo, que acha que tudo que você for fazer os outros vão te criticar? Acharia bom você parar para observar e tentar entender esse medo, pois esse medo ele pode estar atrapalhando a sua vida. Pode não, com certeza ele está. Por quê? Porque ele faz com que você apague os seus sonhos, faz com que você deixe de fazer ou buscar algo para você melhorar, para você ser uma pessoa diferente, para você ser uma pessoa muito mais ágil e próspera por causa desse medo, medo da crítica, porque você fica preso no que os outros vão falar. Você fica preso emocionalmente nos outros. Então, quando você se liberta desse medo, você age, você vai para cima, você dá pancada, você vai que vai. Porque se você não se libertar desse medo, você vai ficar estagnado. Porque normalmente, eu não vou mover esse mouse porque vão me criticar da forma que eu estou movendo. Eu faço o seguinte, eu não movo, eu jogo. Por quê? Porque normalmente as pessoas vão te criticar do mesmo jeito. E jogou e caiu lá no chão. Entendeu? Ah, ele derrubou o mouse, é meu. E aí? Tá atrapalhando quem você? Vai pra cima, amigo. A medo da crítica você vence assim, enfrentando a si mesmo, enfrentando a crítica dos outros. Não com ignorância, não com vingança, mas vencendo você a cada dia. E essa barreira da crítica você vai eliminando da sua vida, você vai ter uma vida totalmente diferente e próspera. Anote isso aí. Vença o medo da crítica. Terceiro medo, medo da doença. Pessoas que só vivem falando em doença, pessoas que só vivem falando em problema de saúde, pessoas que só vivem criticando. Ai, meu Deus, nada pra mim tá bom. Ai, tira esse medo infeliz da sua cabeça. Para de pensar em doença, meu. Acredita que você, cada vez mais que pensa em doença, você fica doente? Já parou para observar? Então, esse medo é terrível, porque ele vai atrair. Vai atrair. Então, o medo ele atrai, cara. Tudo que você tem, você atrai. Isso é fato. Então, evita pensar em doença, meu. Evita. Por mais que você veja tanta coisa terrível que passa na mídia, né, nos meios de comunicação, esquece. Foca na tua saúde. Foca na tua saúde. Fala que você é uma pessoa saudável. Fala que você é uma pessoa feliz, alegre, contente, tá? Esquece doença, depressão, esquece. Luta contra esse medo, porque esse medo é terrível, cara. Esse medo é terrível, você tem que lutar contra ele. Então, o medo da doença é um dos terceiros medos básicos em cada ser humano. Quarto medo, muito terrível esse. Medo da perda do amor. Medo da perda da pessoa que você tanto ama. Medo do amor. Se você tem uma pessoa que vive com ela, você tem esse medo. Normalmente é entre casais. A pessoa teme perder aquela pessoa. E o que acontece com isso? Morte, tragédia, ciúmes, brigas. Porque o medo é tanto que não consegue transmutar no físico, a pessoa vai para agressão.
A pessoa vai para a ignorância, vai para os ciúmes. Então causa muito caso de feminicídio, tá? Relacionado a esse medo, que a pessoa fica com tanto medo de perder a pessoa que faz coisa besta com a pessoa e com si próprio. Quantos fatos que já ocorreu no nosso país, pessoas tirar a própria vida da companheira, do companheiro e se suicidar em seguida. Isso é um medo, cara. Isso é só a emoção do medo da perda do amor. E que você tem que entender que o amor é livre, cara. Você não esteja com a pessoa do seu lado como se fosse algo que é só seu. É liberdade. Nós todos somos livres. Então não fique preso nesse medo do amor que você tanto ama. Porque se você fica com medo de perder, você fica numa caixinha que acha que tem que fazer de tudo para não perder aquilo. E não é assim. Você tem que saber lidar com isso. Entender que se a pessoa realmente ama, ela vai estar contigo, entendeu? Não adianta você ficar com medo. Se for para ela sair, ela vai sair. Se for para ela ficar, ela vai ficar. Então isso é libertador. Se eu fosse você, procuraria terapia, forma de aprender a lidar com esse medo. Se você tem algum problema, quer uma ajuda, comenta aqui embaixo, que eu posso te ajudar também. Daí eu te entro em contato com você e a gente pode conversar sobre isso. Mas sempre tome cuidado de lidar com esse medo, que ele é muito perigoso, tá bom? Quinto medo, medo da velhice. Aqui é um medo que eu acho que as pessoas não têm noção do básico. Poxa, se você tá com medo da velhice, você não tem que ter medo, você tem que ter gratidão. Ao contrário, você tem que ficar feliz. Por quê? Você tem que ficar feliz com medo, com a velhice. Em vez de você ficar com medo, você tem que ficar feliz. Porque, porra, você vai chegar na velhice, caraca, você vai viver, meu. Tem gente que não chega. Tem gente que não chega a ficar velho. Tem gente que não chega nem aos 15, 18, 20, 30. Fica pelo caminho. E você tá com medo da velhice por quê? Que você vai morrer? Porque você vai ficar dependente? Meu, não faz sentido. É muito mais de agradecer, cara, que fiquei velho. Pô, bacana demais, moço. Cheguei na minha velhice que muitos não conseguem. Muitos não conseguem. Você tá tendo essa graça de ficar velho. E pra que ficar com medo? Muitos, no caso da questão dos homens, é mais pela impotência sexual, né? Fica com medo de não poder ter a relação sexual, porque tá velho. Não, moço, tira isso da cabeça. Tanto mais na sua mente por causa do medo. O medo você vai atrair porque o medo tá na sua cabeça. Então, se você fica com isso na sua cabeça, automaticamente você vai atrair, ué. Você tá criando a sua realidade. Então, o medo da velhice é algo que você tem que lutar, tem que saber lidar, porque você tem muito mais que agradecer do que ficar com medo, porque você viveu 70 anos, você tá com 70 anos hoje, vamos supor. Pô, você tem que comemorar, pô, caraca, consegui chegar a 70 anos, tem gente que não conseguiu. Então, o medo da velhice é um dos medos básicos que você possa lidar com ele e aprender a viver com ele. Porque é maravilhoso. Eu sou muito grato pela velhice, estou com 30 já. Quantos amigos meus ficaram pelo caminho? Quantos de infância? Vários. E eu estou sendo grato. Tá bom? Medo da velhice. Saiba lidar com ele. Quinto medo. O mais tenebroso. Medo de morte. Medo de morrer. Medo da morte. Você tem esse medo? Acredito que quase todo mundo tem. Só que é um medo que você tem que entender uma coisa. A morte é algo certo. Como é que você vai temer algo que é certo? Em vez de você ficar com medo de algo que é certo, você não vai fazer algo para viver, em vez de temer a morte. O tempo que você está parado aí pensando em morrer, era mais justo você estar fazendo algo para você aproveitar a vida. Porque a morte é algo que chega para todos. É a coisa mais certa que Deus fez, foi a morte. Nasceu, morreu. Eu, você, todo mundo vai morrer. Então por que eu vou ficar preso em algo que eu sei que é real? Por que eu não vou viver? Por que eu vou ficar me lamentando? É decretado, amigo. É decretado, amiga. Todos vão partir dessa vida para outra. Mas você está aí preso. Preso nesse medo bobo. A coisa mais certa que tem é essa, é a morte. Todo mundo vai. Mas tu tá preso aí, não tá vivendo, não tá fazendo as coisas que você gosta, não tá convivendo com a sua família do jeito que você deve. Por quê? Porque você tá parado pensando em algo que é real. Em vez de você parar para pensar, vá viver. Volto a repetir. O tempo que você tá passando, meia hora, você passou no seu dia com isso na cabeça, ai meu Deus, vou morrer. Aí, meia hora perdida, porque é algo certo que já vai acontecer e meia hora você não viveu. Então, se ocupe de alguma coisa que faça com que você deixe esse medo de lado e pare de pensar nisso, porque é algo que já vai chegar. Não fique preso nisso. Não antecipe algo que já é certo. Viva. Você tem que viver, tá bom? Esses são os 6 medos básicos. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Saiba lidar com qualquer um deles que você tem enraizado na sua vida. Procure ajuda, procure melhorar isso e seja muito mais feliz. Lembre-se, o medo atrai.
seja ele qual for, tá bom? Ó, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, eu vou vencer meu medo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com a pessoa que você acha interessante. Aliás, se não achar interessante, compartilha do mesmo jeito, não deixa de compartilhar. Manda no grupo da tia, anda no grupo dos primos, dos irmãos, dos parentes, do avô, do presidente, do